Olá, eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o início da sociologia. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós estaremos então falando um pouquinho sobre a sociologia, a sua estrutura, o seu início, os seus primeiros passos, as suas primeiras caminhadas históricas, que são importantes para nós entendermos basicamente como todo esse processo se construiu no decorrer da nossa história. Eu preparei alguns slides para vocês aqui para fazer algumas referências importantes relacionadas então ao nosso tema de hoje, que é a sociologia. Vamos então ao nosso primeiro slide. Nesse primeiro slide eu coloquei para vocês ali ciências sociais, no caso todas as relações que envolvem as ações do homem. Então nós temos uma abrangência maior. As ciências sociais, ela se divide em três ramos importantes que nós temos aí, que são relacionados a áreas específicas, que estudam aí aspectos aí relacionados então ao mecanismo e às produções sociais. Nós temos o primeiro ali, que é a sociologia, que basicamente vai trabalhar então com as relações sociais. Nós temos ali a antropologia, que é basicamente o estudo do homem, nós estamos falando da antropologia cultural, portanto nós temos uma referência muito importante sobre a questão da cultura. A antropologia tem outras ramificações, mas aqui a gente se concentra mais dentro dessa característica da antropologia cultural. E nós temos a ciência política, que efetivamente também é uma área muito importante, que estuda as estruturas, as instituições e basicamente as relações de poder que existem dentro desse mecanismo. E aí a gente pode perceber então que essas três áreas, elas são importantes, elas estão dentro do contexto das ciências sociais. Então as ciências sociais, ela abrange todas essas áreas. É claro que vocês poderiam estar me perguntando, professor, mas peraí, tem pessoas que são formadas em ciências sociais, tem pessoas que são formadas em sociologia, antropologia, são as ênfases que são dadas em cada uma dessas áreas de estudo que é oferecido pelas universidades e faculdades. Principalmente as universidades federais, que têm uma tendência muito grande em abrir cursos com relação às ciências sociais, e chega um determinado momento da graduação que você vai optar por uma área específica e você vai se especializar ou antropologia ou, no caso, sociologia. A ciência política já é um curso que ela se constrói assim de uma forma mais autônoma, mas também está dentro da área das ciências sociais. Vamos ao nosso próximo slide. Origens da sociologia. A sociologia é uma forma de saber científico, originada no século XIX. Como qualquer ciência, ela não é fruto de um mero acaso, mas responde às necessidades dos homens do seu tempo. Portanto, a sociologia tem suas causas históricas e sociais, compreende o contexto no qual a sociologia nasceu, é fundamental para entender as suas características atuais. Importante a gente pensar que quando nós vamos falar de sociologia, nós estamos falando de relações sociais, de uma forma geral, e a partir dessas relações sociais que começa a se estudar, ou seja, você tem um enfoque, o que se produz enquanto relações sociais na sociedade. Então esse mecanismo que é o mecanismo mais importante, ou seja, é a partir daí que a sociologia ela vai fazer os seus estudos, suas análises, para podermos entender como essas relações sociais elas são produzidas. Aí nós temos uma diversidade muito grande, porque hoje a sociologia, por exemplo, ela tem diversas áreas em que ela atua dentro do meio social. Então você tem sociologia aplicada ao direito, você tem sociologia aplicada à arquitetura, sociologia aplicada ao meio ambiente, uma série de aspectos que são dedicados a serem estudados, ou seja, onde você tem e existe as relações sociais. Então esse é um mecanismo importante para nós entendermos então qual é o sentido, qual é a função da sociologia. Vamos ao próximo slide. Junto com a Revolução Francesa, consagra-se também uma nova forma de pensar e entender, filosoficamente, o mundo, que é o iluminismo. Aí eu deixei uma imagem para vocês, uma representação muito importante, que é efetivamente
a Revolução Francesa, que foi um marco ao qual dividiu efetivamente a sociedade. Por quê? Porque nós tínhamos todo um processo de tradição de um mecanismo de controle voltado à monarquia, e passando essa fase da Revolução Francesa, nós temos a ruptura desse processo. Portanto, as pessoas vão se comportar, vão agir, vão viver de uma forma diferente. E essa ruptura é um processo extremamente importante, claro que influenciado também as questões relacionadas ao iluminismo, que vão estar presentes dentro desse mecanismo, desse pensamento, né? E vão trazer essa nova forma de pensar, ou seja, que vai influenciar a sociedade no seu agir. Nesse sentido, é importante nós pensarmos, por exemplo, que essa referência é aonde nós começamos a observar essa mudança que ocorre na sociedade. E essa mudança que ocorre na sociedade é estudada pelas relações sociais. Então ela passa a ser um dos fatores importantes aí, que a partir daí você começa a perceber, que começa a produzir, começa a analisar, começa a pesquisar efetivamente, né, essas mudanças que ocorrem dentro da sociedade. Vamos ao nosso próximo slide. O iluminismo foi, antes de tudo, um movimento intelectual que tinha como objetivo entender e organizar o mundo a partir da razão. Para os filósofos como Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert e outros, a razão era a luz que sepultaria as trevas, representadas sobretudo pela monarquia e pela religião. Vejam só vocês, quando nós falamos do movimento iluminista, e efetivamente essa representação é feita através dessas grandes figuras, desses intelectuais, que trouxeram uma nova forma de pensar, essas pessoas, na realidade, elas vão produzir, elas vão contribuir, mas quando nós pensamos de uma forma geral, a gente tem essa relação que apresenta, assim, grande parte da produção desses teóricos, que é esse processo da ruptura, ou seja, passar essa fase que foi a fase entendida por eles como a fase das trevas, com relação principalmente às produções intelectuais, que são aquelas efetivamente críticas que vão trazer um desenvolvimento, né, em diversas áreas, em diversos assuntos dentro da sociedade. Assim nós podemos entender então que o iluminismo teve um fator importantíssimo aqui, principalmente por parte dos seus intelectuais, que produziram textos, obras, discursos, que vão ser referência efetivamente para esse processo de mudança que ocorre nesse momento. Observemos aqui então uma tabela que eu preparei para vocês, para a gente mais ou menos se familiarizar com essas mudanças que ocorreram dentro dessas fases aí. Vamos lá. Então nós temos aspectos, né? Esses aspectos são relacionados à Idade Média, moderna e contemporânea, ao qual nós vivemos hoje. Dentro dessa relação nós temos ali a referência cultural. Na Idade Média nós tínhamos então o teocentrismo. Na Idade Moderna, o Renascimento aparece. Na Idade Contemporânea, o antropocentrismo. Com relação à questão política, nós temos ali então, na Idade Média, regimes monárquicos. Na Idade Moderna, a Reforma Iluminista e a Revolução Francesa. E no período contemporâneo nós temos os chamados regimes democráticos, aos quais nós estamos vivendo no momento. Aspectos econômicos aqui. Nós temos então na Idade Média uma economia agrária, na Idade Moderna nós temos o processo da Revolução Industrial e no período da contemporaneidade, ao qual nós vivemos hoje, nós temos uma economia industrial. Aqui a gente vai conseguir perceber então que dentro dessa relação há as mudanças que vão ocorrer. E a mudança muito forte que nós temos aqui é essa relação da Idade Média com a Idade Moderna e posteriormente a Idade Moderna também teremos aqui uma relação de mudanças que vão ocorrer para a contemporaneidade. Assim, esses aspectos eles passam efetivamente a contribuir. Por quê? Porque as pessoas vão modificar o seu ambiente, vão modificar as suas rotinas, vão modificar a sua forma de trabalho. Efetivamente isso vai fazer com que essa sociedade tenha um novo formato, que essa sociedade se comporte de forma diferente. Portanto, nesse sentido, nós temos essas referências que são referências históricas, aí nós temos uma relação da história aparecendo, que vai nos ajudar a compreender então
a partir dessa relação histórica, ou seja, desse momento histórico, como essas mudanças vão ser pensadas e vão ser analisadas a partir da relação das ciências sociais. Então a forma de comportamento, a forma das pessoas viverem, o que antes viviam no campo, viviam na cidade, o que antes viviam no regime monárquico, vão passar por outras fases de uma outra estrutura de regime, né, de controle. Então essas questões elas vão efetivamente modificar esse cenário e a partir daí nós temos então diversos estudos que vão aparecer dentro dessa perspectiva aqui que nós entendemos como sociologia. Vamos ao nosso próximo slide. A partir do século XIX, portanto, a vida social passou a ser um problema para essas pessoas. Percebeu-se que era preciso entender o que se passava com a sociedade para explicar como as pessoas viviam e, principalmente, como se posicionar diante do que estava acontecendo. Augusto Comte pode ser considerado um dos mais destacados representantes do movimento iluminista, ou seja, daquela concepção de que a razão, ou a ciência, deve ocupar o lugar da religião na organização da sociedade. Entre as influências diretas de Comte, recebeu do iluminismo, é importante lembrar a importância de Condorcet, filósofo e matemático francês. Aqui a gente pode perceber então que a partir de Auguste Comte nós vamos entender que essa preocupação começa a existir. Como viver nessa sociedade? Como entender essa sociedade agora que nós temos uma relação totalmente diferente? As pessoas se comportam diferente, as pessoas vivem de forma diferente, as pessoas vão agir de forma diferente. Nós temos espaços aqui diferenciados, né, relacionados, por exemplo, à religião. Antes ela tinha toda uma amplitude, né? Hoje ela tem um processo que é diferenciado, então isso é necessário se entender. Passa a ser também, né, aspectos científicos aqui que vão nos trazer efetivamente essas discussões. Então a partir daí, né, desses questionamentos, dessas perguntas, desses problemas encontrados na nova forma e novo formato de sociedade, né, a gente percebe então que as preocupações dos intelectuais começam a surgir e começam a se transformar em textos, em oratórias, em livros, que vão discursar e vão tentar entender o que é efetivamente essa nova sociedade. Então aí está o impulso, aí estamos dentro de um paradigma, naquele momento, que vai, em outras palavras, motivar, né, grande parte desses intelectuais a tentar entender então essa sociedade, como ela vai se configurar dentro desse novo cenário. Vamos ao próximo slide. Em sua principal obra, Esboço de um quadro histórico dos processos do espírito humano, esse pensador sustenta que, assim como Galileu aplicou um método matemático ao estudar a realidade física, a precisão do cálculo deveria também ser estendida aos estudos dos fenômenos sociais. A dimensão filosófica do positivismo corresponde à famosa lei dos 3 estados, ou estágios, né, de Augusto Comte, onde ele define sua concepção de que é a ciência. Segundo essa teoria, a evolução da humanidade está condicionada pelo progresso do conhecimento que acontece em 3 fases fundamentais. Então ele traz para nós essa referência, ele vai falar dessas 3 fases importantes, né, que na sequência efetivamente então ele nos coloca efetivamente dentro desse novo cenário, ou seja, ele começa a partir daí a discutir então dentro das referências metodológicas que ele tinha nesse momento. Portanto, vai existir essa influência, essa forma de pensamento, né? Então ele está dentro de uma relação do que nós chamamos de positivismo. Portanto, as suas referências, a sua característica vai ser dentro desse cenário. Então ele vai trazer esse formato, né, de pensamento. Vamos ao próximo slide. Estado teológico, estado metafísico, filosófico e estado positivo, científico. De acordo com o autor, em cada uma destas fases, o homem tem diferentes formas de explicar os fenômenos da realidade.
estado teológico. Nesse momento, explica seus diversos fenômenos através de causas primeiras, em geral, personificadas nos deuses. Portanto, se percebe que os fenômenos são explicados através de causas, mas elas não atribuídas à divindade. O estado teológico subdivide-se em. Vamos observar então quais são essas fases aí das divisões que ele passa para nós. Primeiro, fetichismo. O homem confere vida, ação e poder sobrenaturais aos seres inanimados e aos animais. Segundo, politeísmo. O homem atribui às diversas potências sobrenaturais ou deuses certos traços da natureza humana, motivação, vícios e virtudes. Monoteísmo. Quando se desenvolve a crença em um Deus único. Estado metafísico. As causas divinas são substituídas por causas mais gerais. As entidades metafísicas, buscando nestas entidades abstratas, ideias, explicações sobre a natureza das coisas e a causa dos acontecimentos. Assim, o princípio da causalidade é atribuído a essências, né, que estariam nos objetos e os definiriam. Vejam vocês, então, né, essas fases aqui ele nos traz e traz uma relação importante, ou seja, ele começa a identificar então quais são os momentos que ele tem enquanto fator de pesquisa, quais são as mudanças que efetivamente vão aparecer dentro desse cenário e quais são as propostas metodológicas que ele vai nos trazer aqui. Vamos ao próximo slide. Estado positivo ou científico. O homem tenta compreender as relações entre as coisas e os acontecimentos através da observação científica e do raciocínio. Formulando leis, portanto, não procura mais conhecer a natureza íntima das coisas e as causas absolutas. As causas primeiras e absolutas são substituídas pela observação da relação entre os fenômenos mediante a rigorosidade da pesquisa científica. Aqui a gente vai começar a perceber, então, essa relação da proposta de Augusto Comte, onde efetivamente ele vai trazer, então, esse olhar científico, ou seja, a rigorosidade que você teria, em outras palavras, em pesquisar, em entender, em analisar a sociedade a partir da observação. Em outras palavras, podemos até imaginar, a observação não teria uma característica científica. Mas dentro dos critérios apresentados por Augusto Comte, nós teríamos então essa mesma rigorosidade científica, que era o que ele vivia naquele momento, que vai trazer então essa referência positivista, que vai ser um dos aspectos e o carro-chefe, né, quando nós vamos falar aí de Augusto Comte. Vamos ao nosso próximo slide. Para Augusto Comte, a evolução do conhecimento é comparada à evolução do ser humano. Assim, se a religião representa a infância da humanidade, a filosofia, metafísica, representa a adolescência. E finalmente, só com a ciência, o homem adquire sua plena maturidade, ou seja, atinge o estado positivo. O esquema da evolução da humanidade, portanto, está dentro dessa característica que eu passei para vocês aqui. Nós temos então essa fase da religião, da filosofia e da ciência. Então você tem a religião na representatividade aqui da infância, a filosofia na representatividade da adolescência e a ciência na representatividade da maturidade. Nesse sentido, o que nós temos então? Nós temos efetivamente já aparecendo as características que Augusto Comte vai nos trazer com relação à questão do positivismo. Então o processo científico é dentro dessa relação que a maturidade do homem possibilita então que nós estaremos dentro desse critério estudando essas mudanças que vão ocorrer na sociedade. Então essa é a proposta que o Augusto Comte nos traz a partir, né, da perspectiva do positivismo. Passando essa fase, né, de Augusto Comte, que é uma referência muito importante dentro desse cenário,
nós teríamos aí como um primeiro autor que vai discutir efetivamente essa relação das características e das estruturas sociais, mais tarde mais direcionada a relações sociais, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa primeira fase e posterior aí nós teremos então um aprofundamento, né, que vai ser um momento que nós estaremos discutindo de outra aula, que vai ser relacionado então aos clássicos, né, que nós temos aqui dos primeiros autores que vão trazer para nós contribuições referentes à sociologia. Dentre eles aqui, né, eu trouxe uma referência só para identificar para vocês, né, mais um slide, para nós fecharmos então a nossa aula de hoje. Vamos ao slide. Então, clássicos da sociologia. No século XIX, 3 pensadores desenvolveram teorias buscando explicar a sociedade capitalista. São eles Karl Marx, Émile Durkheim e também, né, com a contribuição aqui do positivismo de Augusto Comte, seu representante, que é Max Weber. Né? Esses 3 pensadores são denominados os clássicos da sociologia. Eu diria para vocês que são 3 autores importantíssimos que discutem a sociedade, porém com características diferenciadas, né? E aí você vai observar que cada um deles tem a sua contribuição, traz o seu espaço, traz a sua forma de entendimento da sociedade com características específicas. Assim nós podemos perceber então como foi esse momento da sociologia, como ela surgiu, como ela apareceu, mediante a acompanhar as mudanças que ocorreram na sociedade, principalmente com as referências do pensamento iluminista e também com as referências dos processos históricos que ocorreram nessas fases aí, ou seja, as mudanças que vão ocorrer da sociedade. Então é importante nós entendermos que esse processo se constrói dessa forma. A partir dessas mudanças da sociedade, né, você vai impulsionar então os intelectuais, os teóricos, a discutirem efetivamente essas mudanças. E a partir daí nós temos então o pensamento, né, relacionado a entender a sociedade, que vai ser construído em função da ideia da sociologia. Né? Então nós temos lá Augusto Comte, que foi o primeiro a pensar dentro dos princípios positivistas essa relação, né, de como estudar a sociedade através do processo da observação, numa rigorosidade científica, e nós teremos posterior aí, que também vão trazer muitas contribuições, os chamados clássicos da sociologia, né, que é Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Né? E aí, é claro que cada um deles aqui merece uma aula específica, porque eles efetivamente tiveram muitas contribuições que trouxeram para nós aqui, quando nós iremos então ampliar as discussões sobre a sociologia. Bom, é isso que nós tínhamos então para conversar hoje. Espero que eu tenha contribuído aí com vocês, né, com relação a essas explicações do entendimento de como se estruturou a sociologia, e pediria a vocês que, se gostaram dessa aula, deixe o seu like, dá o seu clique no sininho lá também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que você estará recebendo todas as nossas aulas gravadas aqui, você estará recebendo em primeira mão. A todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.